Fala galera, como vocês estão? Eu espero que maravilhosamente bem. Eu aqui novamente trazendo mais um conteúdo e o tema do vídeo de hoje é por que estamos aqui? Galera, esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco mais longo que o comum. Eu já estava pensando em começar a trazer uns vídeos mais longos para bom que dá para aprofundar no tema também, dissertar mais acerca das coisas. E o nosso amigo Daniel Fala Tarô me deu a sugestão de fazer vídeos mais longos com outro formato de vídeo, é o que eu vou começar a testar daqui pra frente. Então pode ser que o formato fique um pouco diferente dos outros. Eu não sei como é que vai funcionar, na verdade. Eu vou testando e adaptando e o que for ficando melhor, a gente vai aderindo. Então, muito obrigado novamente, Daniel, pela visão. É uma coisa que eu já estava pensando assim, e você falou uma coisa assim que deu um clique na minha mente. É verdade. Então, vamos aderir, né? Vamos testar. Vamos colocar para funcionar isso daí, né? Colocar na prática. Então, sem mais delongas, bora pro tema do vídeo. Por que Deus nos criou? Por que estamos na Terra? Qual que é o objetivo? Então, essas perguntas, elas têm intrigado a humanidade por milênios. E aí hoje a gente vai explorar as possíveis respostas dentro de uma perspectiva espiritual. E para quem é materialista e não acredita em nada de cunho espiritual, meu amigo, saiba que você não precisa ter fé para compreender a espiritualidade. A maneira mais concreta de se atingir a consciência espiritual é através do raciocínio lógico. Quando você adquire a ciência da espiritualidade, se torna uma coisa incontestável. Você não precisa de fé para acreditar em nada, porque você simplesmente sabe da verdade. Então, há milênios já, muitos pensadores vêm atingindo a maturidade espiritual através do raciocínio lógico, através da reflexão, da filosofia. Você pode chegar a essas respostas. E, inclusive, esse é um dos objetivos do canal. A gente desmistificar as coisas, tratar as coisas como elas são, trazer a verdade sem filtro, para que as pessoas possam ir evoluindo e obtendo uma compreensão maior de tudo. É pra gente, tanto eu quanto você, a gente evoluir junto, crescer junto. Porque é só assim que a gente consegue se libertar do sistema, conhecendo a verdade, sabendo. Tem até uma frase que diz que a melhor revolta que um pobre pode ter contra o sistema é estudar. É estudar, é saber, conhecer. E assim a gente vai se libertando juntos da Matrix. Por que que Deus nos criou? Deus, ele nos criou como espíritos. Nossa natureza é espiritual, não é física. Nós estamos nesse corpo físico aqui agora. Nós temos esse corpo físico para aproveitar a realidade material, mas nossa verdadeira essência e matéria é espiritual. Então ele nos criou como os espíritos imortais, para a gente evoluir e nos aproximar dele. Deus, na sua bondade infinita, ele nos deu o livre-arbítrio e o potencial para a gente alcançar a perfeição espiritual. A gente foi criado para desenvolver virtudes como o amor, sabedoria, compaixão, que são qualidades de Deus, características de Deus. O amor puro, a bondade, sabedoria, compaixão. E a gente vai atingir isso através de inúmeras existências. O objetivo final é que, através das nossas experiências e escolhas, a gente vai se tornando seres mais conscientes, capazes de refletir a essência divina. Esse é o objetivo final. Ah, mas por que que Deus, então, ele já não nos criou perfeitos? Por que que a gente tem que passar por tantas lições, tantas dores, tanto sofrimento para atingir a perfeição? Bom, se ele tivesse criado a gente já com todas essas virtudes, que mérito a gente ia ter? Que merecimento a gente ia ter de ficar na presença de Deus ali, na consciência do todo? Se a gente já foi criado assim perfeito, não teria mérito nenhum. Então, ele é tão perfeito que ele nos deu o livre-arbítrio para querer atingir essa perfeição. Ou não. Querer ou não, você tem direito. Você não precisa querer atingir a perfeição para estar próximo da mente do todo. Não, ele te deu o livre-arbítrio para isso. E ele é tão bom que ele nos dá o que a gente precisa para chegar lá. Que são as nossas provas, as nossas aflições. Tudo isso tem um propósito, um motivo para ajudar a gente a chegar lá. Isso depende apenas de nós. E aí, eu te digo, cara, Deus é tão bondoso, tão perfeito, tão puro, que ele sempre está nos dando oportunidades, sempre está nos dando chances de crescer, de evoluir,
de nos redimir dos nossos erros. Não existe uma tortura eterna. Se vier chegar e falar pra mim, a pessoa vai viver uma vida péssima aqui na Terra, vai pecar, não vai se arrepender, vai pro inferno, vai queimar lá no fogo eterno eternamente. Não, não faz sentido nenhum isso, meu amigo. Através da reflexão você consegue chegar nesse raciocínio. Matematicamente falando, é ilógico. Que Deus que faria um negócio desse? Te daria, por exemplo, 100 anos de vida num planeta como a Terra, cheio de provações e dificuldades, que a vida não é fácil pra ninguém. E aí, se você ficar cometendo erros durante sua vida inteira e não se arrepender por eles, você vai pra um lugar de tortura infinita e sofrimento infinito eterno? Sendo que a eternidade é eterna, não tem prazo. Você não pagaria por 1 milhão, 10 milhões de anos, 1 bilhão de anos, que já seria muita coisa, né, comparado com 100 anos de erros aqui na Terra. Mas ainda assim não seria eterno, né? Mas como muita gente crê que esse sofrimento seria eterno, mas como que pode ser eterno, meu amigo? Como é que pode ser eterno se os erros que você cometeu não foram erros eternos, infinitos? Deus é perfeito, ele dá a chance pra gente se arrepender. Sempre, 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 não importa o erro que você comete. Deus, ele é infinita bondade e amor. Inclusive, ele quer que a gente atinja esse estado também de infinita bondade e amor. Como é que poderia ele não nos dar chance de redimir nossos erros? Se um dos nossos maiores mandamentos é perdoar, tem até uma oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se a gente perdoa, a gente que é humano, falho, miserável, tão mesquinho, a gente perdoa, Deus fala pra gente perdoar, como é que Deus não perdoaria? Como é que Deus poderia mandar alguém para um local de tortura eterno, sem chance de redimir? Meu amigo, se você acredita nisso, isso diz muito mais sobre você do que Deus, viu? Isso diz muito mais sobre o caráter da pessoa que acredita que existe realmente um lugar eterno de tortura. Que Deus que criaria isso? Que imagem de Deus que você tem na cabeça? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, reflita um pouco sobre isso. As respostas, elas estão todas dentro de nós, todas dentro de mim e de você, porque a gente é uma criação, um reflexo do todo, e ele vive dentro de cada um de nós. Ele experiencia a própria criação através da própria criação. Então, automaticamente você tem todas as respostas dentro de si, porque o todo ele é a fonte de todas as respostas e ele está em você. Você consegue chegar a essas compreensões através de raciocínio e reflexão. Ok? Então é isso. O objetivo final é que através das nossas experiências, das nossas escolhas, a gente nos torne um ser mais conscientes, a perfeição, para a gente se aproximar cada vez mais de Deus. E isso é uma escolha nossa. Então, é isso aí. E no universo, tudo está em constante mudança, tudo está em constante movimento, em constante evolução. Nós estamos em constante evolução. Os animais, a matéria, tudo está em constante evolução, em constante crescimento. Nada está parado. Nada é estagnado eternamente. Tudo é sempre em constante movimento. Então, inevitavelmente, uma hora todos irão atingir compreensão, porque tudo está em constante mudança, tudo está em constante. Se você é um ser imortal, seu espírito é imortal e você está sempre aprendendo, constantemente, constantemente evoluindo, uma hora você vai atingir essa consciência, inevitavelmente. Ah, mas Deus não deu livre-arbítrio? Sim, ele deu livre-arbítrio, mas vai chegar uma hora que você vai ter inteligência o suficiente para compreender que você evoluir até chegar à perfeição de Deus é o melhor. Você vai entender isso e vai querer aquilo para ti. Vai querer evoluir. Por isso que você vai escolher vir a planetas como a Terra para passar por provas que vão te dar evolução espiritual, que te permitam chegar próximo à perfeição do todo. Todo mundo vai compreender isso um dia. É inevitável. A inteligência, ela só vai crescendo, crescendo, crescendo. E vai chegar um momento que todo mundo vai compreender que o bem é melhor que o mal, por exemplo. É uma coisa que é inevitável. Porque existem espíritos que eles se comprazem no mal. Existem espíritos que estão nas dimensões inferiores há milhares de anos. Eles também são conhecidos como demônios. E existem várias denominações. Espíritos perturbadores, que eles ficam nessas dimensões inferiores, também conhecidos como umbral.
Você acha que para eles é bom aquilo? Sim, muitos, eles sentem prazer em ver o sofrimento, em ver a dor, sentem prazer no prazer da carne, em ver a perdição dos outros, mas isso são tudo satisfações vazias, sendo que a verdadeira satisfação, a verdadeira plenitude espiritual está no amor incondicional, não está nas paixões baixas, que são o ódio, a inveja, o rancor. Isso só traz sofrimento para o espírito. E um dia todos vão compreender isso. Todos. A verdadeira plenitude é a plenitude de Jesus Cristo, que é o amor incondicional, a plenitude de Deus, que é aonde é o objetivo de todos nós. Então, tópico 2, galera. Por que a gente está na Terra? Qual que é o papel do planeta Terra? Então, o planeta Terra é uma escola. A gente está aqui para aprender através de desafios. Não só desafios, dificuldades, relacionamentos. Tudo aqui é propício e perfeito para nos ensinar da forma que a gente precisa aprender. É o palco perfeito para o nosso crescimento. É um lugar onde a gente vai enfrentar as lições necessárias para a nossa evolução. Inclusive, a gente está numa época de transição, que a Terra está evoluindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. As almas que estão aqui na Terra hoje, elas têm a chance de contribuir para essa transformação. Então, busque fazer sua parte, busque ser uma pessoa melhor para você continuar morando aqui, nessa casa que é a Terra. Porque quem não acompanhar a evolução da Terra, não vai continuar voltando para cá, vai para outros planos mais primitivos ou como era antes de se tornar um planeta de regeneração. É assim que funciona. Quem não acompanhar, não fica. Ah, mas como é que você sabe disso? Como é que você pode ter certeza disso? Bem, isso é uma coisa que nós também podemos analisar a partir do raciocínio lógico. Vou dar alguns exemplos. Hoje, o mundo ainda está violento? Sim, ainda se vê muita violência no mundo. Mas se você for analisar, comparar o mundo de hoje com o mundo de 200 anos atrás, por exemplo, era muito pior. 200 anos atrás, a escravidão ainda era normal na sociedade. Uma pessoa ainda era discriminada por ter nascido negra. Hoje em dia acontece, mas antigamente era escrachado, explícito. Hoje em dia, se você é identificado como racista, você vai preso. A gente já tem muito mais noção das coisas. Hoje em dia já se tem ciência que um negro e um branco são seres iguais. 500 anos atrás, por exemplo, a Idade Média, pessoas eram queimadas na fogueira por discordar da igreja. E era uma coisa normal na sociedade, aceita, e todo mundo aplaudia. Hoje em dia, se acontece uma coisa dessa, é um absurdo, todo mundo vai abominar. 2000 anos atrás, Idade de Cristo, pessoas morriam apedrejadas por não seguirem os bons costumes da época. O mundo era muito mais violento, era muito mais sem noção. As pessoas, aos poucos, estão aprendendo a desenvolver o amor. Aos poucos, é um processo lento, longo. O mundo ainda é violento. Mas, se você analisar com um tempo atrás, nós estamos evoluindo. A razão está ganhando. O amor está prosperando, progredindo. Os ensinamentos de Jesus estão progredindo. É lento. Vai demorar. Mas a gente está nesse processo de uma transição de um planeta de provas, expiações, um planeta de dor e sofrimento, um planeta violento, agressivo, de pagações kármicas, para um planeta de regeneração, onde os espíritos que vêm de mundos mais primitivos e passaram, né, chegaram numa vibração superior, vão vir para poder se regenerar e aprender com os espíritos mais evoluídos. Estão vindo espíritos mais evoluídos agora para cá. Então, os espíritos inferiores, aos poucos, eles vão ser e já estão sendo migrados deste mundo para outros mundos mais primitivos. Essa é que é a grande verdade. Então, por que a Terra especificamente? A Terra, ela foi escolhida como um ambiente adequado para a nossa evolução, porque ela oferece o equilíbrio perfeito entre desafios e oportunidades para o desenvolvimento espiritual. Aqui a gente tem contato com a dualidade, o bem e o mal. E é através dessas escolhas que a gente pode aprimorar a nossa consciência e o nosso caráter.
A Terra é bem propício para a fase da nossa evolução que a gente está agora. Vai chegar uma hora que a gente não vai precisar passar por um plano de provas e expiações. A gente já vai ter superado tudo isso. Inclusive a Terra, ela está passando por essa transição, que demora muito tempo. Não é pra gente, né, no caso, é muito tempo pra nossa vida aqui. Provavelmente eu vou morrer, você vai morrer e a gente vai estar nessa fase de transição ainda, ou não. Mas provavelmente são coisas muito demoradas. Questão de uma transformação planetária, por exemplo. Um planeta ele tem milhões e milhões e bilhões de anos, bilhões. É muito tempo. Então uma vida aqui nossa, apenas de 100 anos no máximo ali, não tem como a gente ver toda essa diferença de uma forma tão abrupta. É uma, é uma transição aos pouquinhos, né? Demora. Agora, o terceiro tópico é por que Deus criou o universo? Então, galera, a gente tem que entender uma questão fundamental, que é o universo, ele era inevitável de existir. Não tinha outra possibilidade senão a manifestação do universo. Porque se a gente considerar que o universo é uma manifestação de uma realidade mais profunda, que é a mente do todo, a gente pode dizer que o universo é inevitável. É inevitável. É como se a mente do todo fosse um sol, por exemplo, que irradia luz. O sol, ele irradia luz. Não tem como ele parar de irradiar luz. É a natureza do todo, a criação. A mente do todo é uma mente criativa. Então não teria como o universo não existir. Como é que a mente do todo seria vazia se a natureza dele é de criação? Assim como ele nos fez, né? Não está escrito na Bíblia que a gente foi feita a imagem e semelhança de Deus? A gente também tem a mente criativa. Você consegue ficar aí com a sua mente vazia, sem pensar em nada, sem criar nada? Não consegue. Vem sempre tudo e muito mais na sua mente a toda hora. Assim como na mente do todo. É inevitável. Então, como consequência das leis fundamentais que regem a existência, o universo é inevitável. Ou seja, o próprio universo ele é o efeito de uma causa. Se algo existe como todo, ele gera efeitos inevitáveis. A manifestação da realidade física, ou o que a gente chama de universo, é um desses efeitos. O universo, portanto, ele não surgiu por acaso. Ele surgiu como uma consequência de uma causa anterior. A existência precede a inexistência. Se o todo sempre existiu, então a não existência absoluta nunca foi uma possibilidade real. Não existe a não existência se o todo sempre existiu. Não tem como surgir do nada. O que surge do nada? Nada surge do nada. Então a não existência nunca existiu. Nunca foi uma possibilidade. A existência sempre teve de ser. O universo é a manifestação desse ser primordial. Então entenda, a existência precede a inexistência. Agora, o ponto principal, por que estamos na Terra? Como eu já disse, a Terra é um planeta de provação e expiação. A gente está aqui para aprender como a vida funciona, aprender tudo. Tudo que a gente aprende é o objetivo. É o objetivo, estamos aqui para aprender. Ou para ensinar. Existem espíritos que vêm aqui para ensinar, para contribuir com a nossa evolução. Mas, no geral, se colocar numa balança, eu diria que o nosso objetivo, os nossos objetivos principais é aprender, ensinar e pagar. Aprender porque a gente veio para aprender. Tanto com todo mundo que já está aqui, tanto para aprender a tirar nossas reflexões, nossas lições, como você está aprendendo agora, como eu estou aprendendo. Todo mundo está numa constante aprendizagem. A vida é um grande aprendizado, uma grande escola. E ao mesmo tempo você ensina. Você ensina com suas vivências outros seres. Todos nós estamos colaborando uns com os outros para a nossa evolução. E também tem o motivo pagar, que é pagar pelos erros que você já cometeu, que você comete nessa vida, né, que você está cometendo, e pelos que já foram cometidos antes, que às vezes não deu tempo de você pagar em outra existência. Porque essa daqui não é sua primeira existência, meu amigo. Não é. Você não surgiu do nada. Você não surgiu quando você nasceu, quando sua mãe te pariu ali, surgiu sua consciência. Não, sua consciência é muito antiga já. Já vem vivendo várias vivências.
Porque, por exemplo, tem coisa que você já nasce sabendo. Uma criança de 4 anos que nunca caiu de uma altura alta, por exemplo. Ela tem medo da altura, tem medo de cair. Por quê? Ela sabe que se ela cair vai dar merda, mas como que ela sabe se ela nunca caiu? O espírito dela sabe que ela já passou por aquilo várias e várias vezes em outras existências. Aí você pode falar, mas isso é instinto natural. Mas de onde que veio esse instinto? A ciência diz que está escrito no código genético. Mas como que o seu cérebro consegue ler o seu próprio código genético? Isso está no código do seu espírito, está na memória do seu espírito. O seu espírito, ele tem... ele carrega esses instintos, eles são basicamente o seu espírito falando com você. Sua intuição, por exemplo, é espiritual. Quando você sente algum pressentimento, você fala, não faz isso, vai dar merda. Da onde que veio isso? Muitas das vezes é o seu próprio espírito. Ele já passou por situações parecidas, ele sabe que vai dar merda. Não surgiu do nada aquilo. Claro, muitas das vezes são outros seres também, outros espíritos falando ali com você, mas a grande maioria das vezes é o seu próprio espírito. Ele tem uma gama vasta de conhecimento, já viveu bilhões e bilhões de vidas. Primitivas, inferiores a essa, algumas mais sábias. Você tem um conhecimento muito vasto dentro de você. Mais um reforço de que todas as respostas estão dentro de si. Não pelo Espírito, né? Todas pelo Espírito Superior de Deus, no caso. Mas dentro do seu próprio Espírito, sim, existem muitas e muitas respostas que você acabou já desbravando em outras vidas. Mas que não se lembra. Ah, mas por que que eu não me lembro, então, dessas vivências? Porque aqui, como a gente está encarnado, como a gente é carne, o cérebro ele é limitado às memórias que ele mesmo tem. É como se fosse é como se o cérebro fosse uma memória de computador. Ele tá adquirindo as memórias que você tá vivendo nessa vida. Ele não tem o backup das outras memórias das outras vidas. O espírito já tem. Ah, mas eu consigo acessar essas memórias? Consegue, até consegue algumas. Você já até pode ter acessado em sonhos, sabe? Consegue sim. Mas é um tema um pouco mais complexo e aprofundado, não é, e aí vai fugir do tema do vídeo de hoje. Mas só para deixar claro aqui um resumo. Então é isso. A Terra é esse planeta de provação e expiação. A gente está aqui para aprender, ensinar e pagar. Porém, existem infinitos outros planetas no universo, iguais à Terra, ou inferiores ou superiores. O que seriam inferiores ou superiores? Inferiores seriam planetas mais primitivos, mais violentos, com paixões mais densas, repletos de ódio, inveja, tristeza, sofrimento, angústia. Não que não tenha na Terra, né? Mas existem planetas muito piores. E também existem planetas superiores, planetas que não têm as paixões baixas que a gente tem aqui. Planetas que o amor impera. Planetas que o orgulho já não existe, que a vaidade não existe, a inveja, o ego não impera, o materialismo. Existem. E quando a gente conseguir deixar de lado essas nossas paixões inferiores, né? Quando a gente conseguir atingir a característica do amor incondicional, por exemplo, a gente vai para esses outros planetas. A gente vai desfrutar a experiência em outros planos para a gente poder aprender outras lições diferentes da que a gente precisa aprender aqui. No caso, as que a gente precisa aprender aqui é deixar de lado toda essa mesquinharia que a gente é. Esse nosso ego que a gente tem, esse apego que nós temos à materialização, às coisas materiais, né? No caso, esse orgulho, eu sou, eu trabalhei a vida inteira para conquistar isso, eu não vou aceitar perder tudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? O orgulho, a vaidade, eu sou melhor do que você, porque eu sou isso, 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 eu tenho isso, isso, isso. Não, isso tudo são paixões baixas que nós temos que deixar de lado. Porque num plano superior, por exemplo, não existe isso. Um ama o outro, um olha e reconhece o outro como semelhante. Não tem essa de se achar melhor que o outro, de querer ser melhor que o outro. Um mundo onde um amor impera, por exemplo, todos são iguais, todos são semelhantes. Não precisa nem de um sistema político para colocar ordem em tudo, para que o governo gere a segurança e saúde para as pessoas, não, porque uns se preocupam com os outros. Porque ninguém vai querer roubar ninguém, ninguém vai querer matar ninguém, porque todos se amam. O amor incondicional.
Eu te amo pelo que você é. Eu te amo como você é, independente de qualquer coisa. Isso é um mundo superior, que nós, aos poucos, estamos caminhando para atingir. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ajudar a trabalhar para construir esse mundo, para fazer esse mundo se tornar esse lugar. Cada um tem que fazer a sua parte. Se você não merecer fazer parte desse mundo, você não vai fazer. Porque Deus é justo, o universo é justo e nada passa batido. Nada passa batido. Tudo que acontece fica registrado e você recebe ou paga pelo que faz. Tudo que você planta, você colhe. Essa é uma lei universal. Toda ação tem uma consequência. E toda não ação também tem uma consequência. Não fazer nada também é uma escolha. Que fique bem claro isso. Ou você acha que é só ficar sentado com o braço cruzado esperando essa era de ouro da humanidade chegar no planeta Terra e só por esperar você vai estar lá? Não, tem que ter mérito, tem que merecer. Nós estamos aqui para ajudar a construir esse mundo. Então cada um tem que fazer a sua parte. Comece a trabalhar o amor incondicional dentro de si. Comece através do exemplo, sendo bom para o outro. É difícil amar o outro, é difícil. É difícil. Os outros só disparam ódio contra a gente, só nos prejudicam. Sim, é difícil perdoar. É muito difícil, mas vai valer a pena. Sempre vale a pena. E mesmo que você vire e fale, mas eu não acredito em nada disso, não existe mundo espiritual, mas mesmo assim vale a pena perdoar. O perdão é libertador. Você se liberta daquele sentimento ruim que está dentro de você. Quando você não perdoa, o único prejudicado é você. O sentimento ruim vai ficar dentro de você te prejudicando. É horrível. É uma energia negativa que vai ficar na sua vida, prejudicando, te atrasando. Quem você tem raiva, a pessoa que você tem raiva, sua raiva não afeta ela em nada. Você que tá com a raiva dentro de si, é você que tá sendo afetado negativamente, não é a pessoa. Você não quer viver nesse mundo de amor incondicional? Pois bem, a gente vai atingir esse patamar ainda. Porém, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Passaremos por muitas e muitas provas ainda, que nos fortalecerão e nos tornarão seres melhores. Então, os desafios da vida, eles não são castigos. Eles são oportunidades de aprendizado. O espírito, ele escolhe certas provas para acelerar a sua evolução. Então, antes de você nascer, o seu espírito, ele já escolheu aonde você ia nascer, com que família você ia nascer, certo? Um exemplo, por exemplo, é a sua família. Muita gente fala, minha família é meu karma. Minha família, eu vim aqui pra me fuder com a minha família. Não, você veio aqui pra aprender alguma coisa. Eu, por exemplo, eu ter nascido filho do meu pai, não foi por acaso. O meu espírito, antes de eu nascer, ele já concordou com isso. Porque Deus, ele não chega e manda, você vai nascer aí, assim, assim, você vai nascer no sertão do Ceará. Vai passar fome e sede quando você vai ser criança, vai ter que se fuder muito na vida pra conseguir ser alguém. Não, Deus não chega e manda assim, simplesmente. Toma, tá lá, viva. Você concordou com isso antes de nascer. Foram termos que você concordou. Mas por que que eu concordei com isso? Por que que eu concordei nascer tão mal assim? Por quê? Para sua evolução espiritual, para o seu crescimento. São provas. Para ver se você passa no teste, para ver se você vai aprender a lidar com aquilo. Ou simplesmente para você aprender a ser mais humilde. Existem inúmeros motivos, inúmeros. Eu, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. No caso, meu pai é uma pessoa muito difícil. Quase impossível ter uma boa convivência. É muito difícil, muito difícil. É complicadíssimo. Mas será que foi à toa que eu nasci filho do meu pai? Não. Foi pra eu aprender a ter mais paciência. Tentar ter mais empatia, conseguir me colocar melhor no lugar dele, na cabeça dele, que é muito diferente da minha. A gente tentar se compreender. Eu aprender a amá-lo, apesar de todas as coisas. Desenvolver o amor incondicional, sabe? E se eu conseguir, vai ser uma virtude muito grande que eu vou atingir nessa vida. Sabe? Então, quanto maiores as provas, maiores as lições, meu amigo. Maiores as lições que a gente aprende, que a gente desenvolve. Então, quando você estiver passando por uma coisa muito difícil na sua vida, uma lição muito grande, é uma puta oportunidade que você tá tendo de ser uma pessoa muito melhor com aquilo. Não foi sacanagem que Deus jogou na sua vida e falou, agora você vai sofrer, vai se fuder. Não, Deus não cria à toa essas coisas, não criou o sofrimento à toa. Ele não criou a raiva, a tristeza à toa. Não, ele criou pra gente aprender. Aprender a superar e ser melhor que aquilo.
Essa que é a grande verdade. Quando a gente tá no mundo espiritual, antes da gente encarnar, a gente bate no peito e fala, não, eu aceito esse desafio, eu vou conseguir passar por aquilo. Por exemplo, você concorda que vai perder o seu filho de 20 anos de idade em certo ponto da sua vida. Você, tudo bem, eu vou conseguir lidar com aquilo, para eu poder praticar o desapego. Inclusive, seu filho também no mundo espiritual concorda com aquilo. Para ele conseguir cumprir a jornada dele aqui e ajudar com a sua. Tanto você quanto a sua família concordaram em estar na mesma família. E aí, só que chega na hora, você perde o filho e, puta, não consegue, muita gente não consegue lidar com aquilo. Ou consegue, e aí quando consegue lidar bem com aquilo, passou no teste, arrasou de uma forma assim extraordinária, tá de parabéns. Parabéns. Conseguiu provar, se provar que você tá realmente desapegado, consegue lidar com o desapego. Porque você dizer que é uma pessoa desapegada é fácil. Aí começa a perder tudo pra ver se realmente consegue lidar com aquilo. Então, a gente tem que passar pelas coisas pra gente colocar na prática nossas teorias. Ah, eu sou desapegado. Eu tenho a teoria completa do desapego. Será mesmo? Então vamos lá, vamos colocar a vida, vamos lá, vamos colocar uma prova. Vamos tirar tudo dele pra ver se ele realmente é desapegado. É assim. E aí se você prova ser digno, aí você tá pronto para outra lição, para outros aprendizados que lhe serão úteis para a sua evolução espiritual. Você disse ser uma pessoa honesta. A vida. Então vamos ver se ele é honesto mesmo. Coloca aí uma situação. Deixa ele sem dinheiro, precisando pagar umas contas aí. Coloca a oportunidade dele. Ganhar um dinheiro fácil aí nas costas de alguém. Não vai fazer falta pra pessoa mesmo? Ele tá precisando mais? Deixa lá pra ver. Vamos ver se ele é honesto mesmo. Aí você reprova no teste. Aí a vida coloca outras situações pra você aprender, pra reforçar a lição. Aí vai colocar você numa situação que alguém vai te tirar um dinheiro também. Por exemplo, vai te tirar bens que vão te fazer falta. Vai te prejudicar, alguém vai te prejudicar. Pra você ver que aquilo não se faz. Que você vai estar prejudicando outra pessoa. A vida ela trabalha de uma forma muito coerente. E aí você vai aprendendo lições e vai passando por testes. E se você não passar nos testes, ficar reprovando, reprovando, você vai ficar aprendendo as mesmas lições a vida inteira, as mesmas lições sempre, até você aprender e tá pronto para seguir para outras. É assim que isso funciona. Então, cada pessoa ela tem um propósito específico na Terra. Pode até não ser grandioso aos olhos do mundo, mas é crucial para a sua evolução espiritual e para o todo. Para o todo, porque aí você vai colaborar com a existência de todos que estão presentes na sua vida. Através da sua visão, da sua vivência, enfim, você também está ensinando muitas coisas para muitas pessoas, não só aprendendo com elas. Sua missão pode ser aprender o perdão, desenvolver o amor, ou até ajudar a elevar a vibração daqueles ao nosso redor. Tem vários fatores. As relações familiares, de amizade, por exemplo, ou familiares. Até os conflitos que a gente enfrenta no dia a dia. Eles são espelhos para nos ajudar a trabalhar o nosso interior. Toda pessoa que passa na nossa vida tem um propósito. E cada coisa que acontece tem uma serventia. Sejam testes para testar se a gente aprendeu determinada lição, ou as lições propriamente ditas, que vêm para nos ensinar coisas específicas sobre a vida. Então ou testes ou lições, que são muito válidas para nossa evolução espiritual. E o objetivo final do porquê que a gente está aqui é atingir a perfeição e se tornar inteiramente parte do todo. Assim, a gente pode finalmente compreender totalmente a criação. Até lá é impossível compreender os segredos da criação. A gente consegue chegar até certo ponto, mas totalmente com plena capacidade. A gente só vai poder compreender quando se ligar inteiramente à mente do todo. É isso, galera. As experiências com os outros, elas servem para exercitar virtudes, como a paciência, a empatia, o amor incondicional, que o próprio Jesus Cristo veio tentar nos ensinar. E a gente está no caminho. Estamos no caminho.
A evolução espiritual não é individualista. Nós estamos todos conectados. E a nossa evolução também impacta o crescimento daqueles ao nosso redor. Impacta inevitavelmente. Inevitavelmente. Então, eu espero que tenha ficado claro o porquê nós estamos aqui, o que estamos fazendo, por que nesse tempo, nesse planeta, nessa era. E se restou alguma dúvida, deixe nos comentários, algum questionamento. Se você gostaria de discutir algum ponto, debater, pode deixar aí que a gente com certeza dissertará a respeito para chegarmos a mais raciocínios e conclusões, pois essa é a meta. Muito obrigado a você que viu até aqui e até a próxima.